Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso canal Escola para Tarólogos. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos mesmo a esse espaço que é feito com muito carinho, com muito amor para vocês. Esse espaço é onde eu falo de oráculos, baralho cigano, tarô, runas, né? Eu ensino muita coisa para vocês e a proposta é essa, levar conteúdo gratuito para você que gosta de oráculos. Meu nome é Gilberto Melo, né? Já falei isso. Mas eu gosto de frisar porque eu gosto do meu nome, né? E eu trabalho como terapeuta das cartas há mais de 7 anos. Sou sacerdote espiritualista. Tenho um outro canal aqui no YouTube também, que é o Espiritualidade Livre. A gente tem essa proposta de levar a espiritualidade aí para todos os cantos. E hoje eu vou falar sobre baralho cigano. Sim, hoje o assunto do vídeo é baralho cigano, que eu sei que é um tema que vocês gostam muito, tá? Então eu vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever caso você não seja inscrito, tá? Isso é muito importante aí para a gente continuar produzindo conteúdo. Aceito sugestões de temas também, perguntas que vocês tiverem, vão deixando nos comentários que eu vou selecionando e trazendo como temáticas de vídeos futuros, tá? Conto com você para fazer isso. Vou te pedir também para você enviar esse vídeo para aqueles canais de espiritualidade, para o seu grupo de WhatsApp, para aquela pessoa que também curte, para ela também ficar antenada, que eu sei que você tem seus amiguinhos espirituais aí. Então manda pro seu grupo, beleza? Qual que é o assunto de hoje? O assunto de hoje é um assunto interessante, que é o seguinte: como entender o tempo dentro do baralho cigano? Como eu posso fazer previsões datadas com o tempo através do baralho cigano? Como é que o oráculo, né, vai entender essa noção de tempo? E como é uma escola, né, porque esse canal aqui ele é uma escola, na louça, no caso na descrição do vídeo, eu vou colocar para vocês um material muito legal para vocês copiarem, para vocês entenderem, tá? Que é um método, uma forma onde a gente associa as cartas do baralho cigano a uma previsão de tempo. É um pouco arbitrário, já vou começar falando. Então, por exemplo, vai ter cartas que vai falar assim, um dia, 3 dias, 7 dias, um mês. Isso é muito arbitrário. Por que eu falo que isso é muito arbitrário, tá? Qual que é o ponto que a gente tem que deixar assim muito claro? A primeira coisa, o primeiro ponto, a primeira questão que a gente tem que entender é o seguinte. Quando se fala, né, de oráculos, quando se fala de tempo, a gente tem que entender que o oráculo ele é uma comunicação do universo com você. E o universo ele não funciona cronologicamente falando, tá? Para tentar explicar isso para vocês, eu vou voltar um pouco no tempo e vou falar a respeito de duas palavras em grego, Cronos e Kairos, duas dimensões de tempo. Cronos representa o tempo do relógio, com dias, meses e horas marcadas. Esse tempo ele é uma criação humana, tá? É nós que criamos para que a sociedade se estruture e a sociedade precisa disso. Para a gente ter hora para trabalhar, para a gente ter folga, férias, né? O comércio, a vida moderna precisa do Cronos. Porém, a natureza, ela não funciona cronologicamente falando. Você acha mesmo que a árvore sabe que dia é? Você acha mesmo que a árvore sabe a hora que é? Quando a árvore vai dar fruto ou quando ela vai perder as folhas? Ela só segue a natureza dela, ela tem o próprio tempo dela. Vai depender, por exemplo, da terra. Se é uma terra fértil, ela vai produzir mais rápido e mais alimento. Se é uma terra mais árida, ela vai produzir menos alimento. Então tem todo um processo cíclico que a natureza tem, que vai se trabalhando dentro de uma sincronicidade, que é o tempo das coisas. E nós, seres humanos, por mais que nós estejamos separados da natureza, nós ainda somos um a ela. Nós também vivemos o mesmo processo. Vou te dar um exemplo prático para você me entender. A pessoa pergunta para mim assim, ela saiu de um relacionamento. Gilberto, quando que vai chegar o meu próximo amor? Vocês entendem que existem processos aqui? Aí as cartas vêm e falam, olha, tem a chegada de um novo alguém na sua vida. Beleza. Mas quando que esse alguém chega na minha vida? Essa pergunta ela é muito interessante, porque as cartas vão trazer uma dimensão de tempo. Mas a primeira coisa, para falar de tempo no baralho cigano, você não pode falar, olha, é um mês. Você vai dar sempre um espectro de tempo que as cartas vão te trazer, eu vou ensinar para vocês,
Porque as decisões do dia a dia, as posturas, os processos particulares que a pessoa está vivendo, vai antecipar ou atrasar. Vamos imaginar que ela está muito apegada ao antigo relacionamento. Enquanto ela não trabalhar esse apego dela, ela não vai conseguir se abrir para o novo. Por mais que a tendência seja ela se abrir para o novo, se ela for muito apegada, ou se ela guardar dentro dela, ela se fecha. E aí alguém chama ela para sair e na última hora ela não vai. Por quê? Porque ela ainda não superou o processo da antiga relação. É onde as cartas, às vezes, quando você pergunta tempo, ela sempre vai dar um espectro. Olha, de 1 a 3 meses. Geralmente essa é a forma que os oraculistas trabalham, é a forma que eu trabalho. Por quê? Porque vai depender. É claro que aquilo vai acontecer. Se você seguiu as dicas aqui do nosso canal, se você tem confiança nas suas cartas, você sabe que o jogo acontece. Mas o espectro de tempo, ele vai oscilar. Então, por exemplo, existem situações que são resolvidas em dias. Situações que são resolvidas em meses. E algumas coisas que podem demorar anos para acontecer. E é isso que eu quero que vocês entendam. Primeira coisa, processos. O futuro, ele não é uma linha reta, ele é uma construção diária. As coisas vão se construindo, as pessoas elas vão se lapidando de certa forma, tá? Para que os processos aconteçam. Então, se a pessoa, por exemplo, corrobora muito, vem mais rápido. Se a pessoa fica atrasando aquilo na vida dela, demora um pouco. Como eu já falei, na descrição eu vou deixar uma lista, né? Que é muito comum, vocês vão encontrar na internet também, que associa, por exemplo, a carta... o cavaleiro vai falar, por exemplo, de 1 a 2 dias, e assim, a carta da montanha, da torre vai falar de 6 meses, por exemplo, né? Tô falando aleatoriamente. Mas assim, é legal a nível de conhecimento, mas eu vou falar como eu faço há mais de 7 anos. Isso eu aprendi já no início do meu jogo. Primeira coisa, você está fazendo uma leitura, e você está fazendo uma leitura de uma relação. Você pode analisar tempo, mesmo sendo uma leitura geral, tá? O tempo ele pode ser perguntado especificamente, como pode ser analisado numa leitura geral, que é o que a gente mais usa. Como é que eu vou analisar o tempo numa leitura geral, Gilberto? Eu vou ver o movimento das cartas. Por exemplo, peguei 3 cartas aqui. A carta da casa, a carta da cruz e a carta da árvore. Essas cartas, elas expressam movimento? Não, né? Geralmente são coisas estagnadas, paradas. A árvore, ela demora muitos anos para atingir o patamar de árvore. Ela está parada no mesmo lugar. Ela cresce, mas se desenvolve, mas leva anos para ela chegar. A casa também demora para ser construída e está estagnada no tempo. A cruz traz já a ideia em si do sofrimento, né? Tudo que é sofrido é difícil. Então essas cartas aqui, por exemplo, elas falam de coisas que demoram para acontecer. Se você estiver fazendo uma leitura de tempo, isso aqui já te dá uma dimensão de que vai demorar para acontecer. Porque são cartas paradas, cartas estagnadas. Agora, por exemplo, a carta do cavaleiro é uma carta de movimento. Geralmente, nas minhas experiências com o cavaleiro, são coisas que acontecem, por exemplo, na mesma semana, em pouquíssimos dias. Já aconteceu, por exemplo, da moça me perguntar do divórcio, eu falo, meu anjo, vai sair muito rápido, saiu no outro dia. Caso real que eu estou contando para vocês. Então, essa carta aqui é a mais rápida. E por que ela é a mais rápida? Porque o arquétipo do cavaleiro, né? O cavalo era um meio de transporte muito rápido. Né? Antes da invenção do carro, ele é o que tinha de mais rápido. Então, geralmente, vai falar de coisas que acontecem em pouquíssimo espaço de tempo. Por exemplo... Deixa eu pensar aqui numa outra carta legal. Ó, a carta do urso, por exemplo, também traz uma ideia de lentidão. O urso fica hibernando aí 6 meses. Então, a primeira coisa que vocês vão analisar é, essa carta fala de movimento? Por exemplo, a carta do navio. Geralmente o navio fala na minha experiência particular, de 1 a 3 meses, que era o tempo médio que as viagens aconteciam. Por mais que o navio tenha uma ideia de movimento, vocês concordam que é um movimento mais lento, geralmente são viagens mais longas, e aí vocês vão trazendo isso para o processo. Por exemplo, um processo, né? O que é um processo?
uma coisa que está se desenvolvendo na vida do seu consulente. Que sai a carta do cavaleiro, geralmente é coisa fácil, é coisa mais rápida, as energias estão fluindo muito rápido, ou as coisas que têm que ser trabalhadas são pequenas, são fáceis de resolver, por isso se resolve mais rápido. O navio já é para viagens mais longas, que dependem da gente atravessar o oceano. Né? Então existe toda uma barreira separando os objetivos, muita coisa para acontecer, por isso que demora um pouco mais. Então entender os processos é muito importante. Entender a forma como tudo está se materializando é importante. A carta da carta, por exemplo, né? Que também traz a ideia da comunicação. Uma curiosidade super bacana. O cavaleiro fala de mensagens que vêm muito rápida. A carta da carta também fala de comunicação, de mensagens, né? Aquela popular pergunta, mas ele vai me responder, Gilberto? Ele vai entrar em contato comigo? Ele vai conversar comigo? Vai sim, só que a carta da carta demora. E aí já é de uma semana até um mês, tá? Então a primeira análise que vocês vão fazer é sobre movimento das cartas. E a carta ela vai se comunicar com você, ela vai te trazer uma sensação. Por exemplo, a carta da montanha. Geralmente fala de coisas que demoram aí de 6 meses a 2 anos. É uma coisa mais lenta, mais demorada, mais difícil. Como subir uma montanha, ué. Quando trabalha com cartas, é muito subjetivo tudo, né? Por isso que eu prefiro trabalhar assim, de uma maneira mais livre. Eu não gosto, por exemplo, de falar, a carta da carta, ela fala de uma semana. Não, ela fala de um espectro de tempo que vai variar. É claro que a carta da carta, ela fala de uma coisa que vem mais rápido que a carta da torre, por exemplo, que a carta da árvore, por exemplo. Outro exemplo, a carta dos trevos, a carta de número 2. É uma carta também pequena, os trevos geralmente são coisas muito pequenas. Ela fala de uma coisa que deve acontecer rápido, mas com alguns entraves. Porque quando a gente pensa em tempo e processo, a gente tem que entender a natureza da carta. Por exemplo, a carta das nuvens. Coisas, vai passar rápido, geralmente se for uma questão, né, é uma coisa que passa rápido, mas que está muito negativada. A carta dos ratos, idem. A carta do trevo tem obstáculos que precisam ser superados. Então o tempo ele vai se misturar também com os processos, tá? Eu quero que vocês entendam isso. Por quê? Porque assim o seu jogo vai ficar mais amplo, vai ficar melhor para você entender. Analise se a carta tem movimento ou não. Com o tempo, crie a sua própria dinâmica com as cartas, porque o jogo, gente, é muito importante que vocês que estão aí, não importa se é tarô, se é baralho cigano, ele trabalha dentro de uma linguagem universal, mas ele também trabalha dentro de uma linguagem pessoal, da sua simbologia pessoal. Então vamos imaginar, por exemplo, que você, na sua experiência ou na sua intuição, fale que a carta da árvore demora geralmente em torno de um ano. Então, quando o processo tiver esse em torno de um ano, é essa carta que o baralho vai te responder. Por isso que é importante você criar essa dinâmica. Eu vou deixar mais uma vez frisado que na descrição vai ter alguns exemplos para vocês mais ou menos se basearem, mas é mais importante vocês pensarem no movimento e na energia da carta na hora de fazer essas descrições. Lembrar que o processo de futuro ele é um processo muito amplo, as coisas podem variar, tá, gente? Então, assim, deixe muito claro para o seu consulente que as coisas podem sim variar, que tem um tempo, um processo, que as atitudes dela, às vezes são situações que não dependem só do seu consulente. Também tem outras pessoas, também tem outra... Por exemplo, foi uma relação. Tanto a escolha dela quanto a escolha do outro ou da outra pessoa também vai afetar no processo. Então é muito interessante vocês trabalharem com essa margem. Por quê? Outro exemplo também, se você fala, olha, 5 de janeiro ele vai te buscar, você deixa o consulente muito focado naquela data, ele pode se frustrar. E se ele vier no dia 6? Para o baralho, gente, o tempo ele é tão arbitrário, por exemplo, que, por exemplo, meia-noite e 1 e 11h59 do dia anterior, tem 2 minutos de diferença, mas tem 2 datas. Você entende que, energeticamente falando, pouca coisa muda em 2 minutos? Mas isso para o Kairos. Mas quando você pensa no Cronos, que leva em consideração horas, mudou tudo. Era um dia, agora é outro. Por isso que é sempre legal trabalhar com o tempo, trabalhar com uma zona espectral.
respeitando, obviamente, a carta. Então, por exemplo, a carta da montanha é uma carta que fala de demora. Então, não tem como sair a carta da montanha e a situação se resolver em poucos dias. E você tem que deixar isso claro também para o seu consulente, para ele não se perder, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido. Caso tenham ficado com alguma dúvida, vão deixando aí, que assim que eu tiver oportunidade, eu vou trazendo novas temáticas sobre isso. Muita luz, muita paz, muito equilíbrio, e eu vejo vocês no próximo vídeo, ou melhor, na nossa próxima aula. Um beijo e tchau, tchau!